Mas a palavra de hoje tem o título de anseio pela glória. Anseio pela glória. Essa palavra anseio, ela diz respeito a um desejo profundo do nosso coração. A gente pode querer alguma coisa, a gente pode desejar alguma coisa, a gente pode ter expectativa de alguma coisa, mas a expectativa que ela vai se ganhando forma em nós, vai se tornando num plano de ação, ou talvez numa atitude, ela pode ser chamada de anseio. É quando nós estamos internamente desesperados por alguma coisa. Quando nós começamos um relacionamento, quando nós encontramos o amor da nossa vida, existe um anseio dentro de nós por ver aquela pessoa. Quando eu conheci a Carol, eu estudava engenharia na época, né, antes de vir para o ministério, e eu lembro que eu saía lá do Mackenzie, pegava, era um trecho de 2, 3 quilômetros, demorava 2 horas, mas feliz da vida, meu amigo, para passar 20 minutos com ela, porque ela tinha aula, voltava para a minha aula, tinha que estudar mais ainda, porque às vezes eu perdi o começo da aula, mas isso, por quê? Havia dentro de mim um anseio pela mulher a quem eu amava. Nós somos cheios de tantos anseios nessa vida, por prosperar, para aqueles que não casaram, por casar um dia, para aqueles que não tiveram filhos, por ter filhos um dia, mas o Senhor nesse ano tem ministrado no meu coração a necessidade, se não a urgência de nós termos um anseio pela glória dEle. E a glória do Senhor, meu irmão, é muito mais do que apenas uma energia, é muito mais do que apenas uma sensação. O apóstolo Paulo vai dizer que quando nós estamos com o rosto desvendado e contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados por ela, a imagem e semelhança daquela glória. Então meu intuito nessa noite é despertar em você uma reflexão de quanto será que eu tenho clamado e ansiado pela glória do Senhor na minha vida? Ou vou até mudar essa pergunta: o que você veio buscar nessa noite aqui? Qual que é o anseio do seu coração ao sair de casa no domingo à noite, a enfrentar uma possível chuva, vir aqui em um culto mais vazio? O que você anseia no seu coração? E eu creio que a resposta para essa pergunta tem cada vez mais ser: eu quero ver a glória do meu Senhor, eu quero contemplar a glória do Senhor. Você sabe que nós falamos aqui muito na igreja sobre expectativa, sobre fome, sobre sede, e eu estava lembrando esses dias de quando eu voltei do meu seminário teológico. Para você que não sabe, eu fiz um seminário teológico nos Estados Unidos, nós implantamos uma igreja lá em Boston, voltamos, e 3 dias depois, meu irmão, que também é cristão, me chamou assim e falou: Lucas, vai ter uma célula evangelística para alguns amigos. Um menino aí jovem, tem 17 anos, se converteu e falou: eu preciso compartilhar desse testemunho para outras pessoas. E no cinema da casa dele, ele começou uma célula. Eu lembro de chegar lá com meu violão, o missionário internacional. Preguei na praça, preguei em inglês, em português, me achando a última bolacha gospel do pacote. E eu fui lá pregar, ministrar o louvor naquela célula com meu violão. Abri o meu case, um violão lindo que eu trouxe dos Estados Unidos, comecei a ministrar. E aí passou um tempo, eu comecei a reparar nas roupas das meninas que estavam naquela célula. Falei: gente, essas meninas não têm pudor na presença do Senhor usando cropped. Gente, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil está retrocedendo, a igreja brasileira está perdida. E sabe, eu comecei na minha soberba ali, começar a reparar, porque eu entrei naquele lugar sem expectativa. Afinal, eu só fui lá fazer o louvor para alguns amigos do meu irmão. E aí começou a palavra, e gente, o pregador, evangelista raiz, é doido. Quem concorda comigo? Tem um negócio de doido. E o cara começava a pregar, ele: uau, Jesus, uou. E eu falei: esse cara não está bem não. Bicho esquisito, que uau, que Jesus, pregando em português. Eu que sou missionário gringo. E ele começou a pregar, e eu: que cara esquisito. E eu não consegui perceber o que Deus estava fazendo naquele lugar. Para resumir essa história, chega o final da palavra, os crentes que ali ia ser um fracasso, né? Aquele pregador faz um apelo. Nós estávamos em 70 pessoas, das 70 pessoas, pelo menos umas 50 levantam a mão no apelo de salvação e falam: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador pela primeira vez. E aí eu percebi o que está acontecendo. Aquela era uma célula evangelística, não tinha ninguém cristão ali. E aí quando eu voltei para o momento do louvor, eu comecei a lembrar que sim, aquelas meninas estavam com uma roupa curta, mas havia nelas fome e sede. Eu comecei a lembrar que talvez a saia fosse curta, mas as lágrimas não paravam de correr diante do entendimento de que algo de relevante estava acontecendo naquele lugar.
Mas o missionário gringo estava pensando o quê? Na roupa da menina, no linguajar do evangelista. E aqui nós vemos de maneira muito didática a diferença de um mesmo ambiente, de um mesmo solo, aonde há falta de anseio pela glória do Senhor, falta de expectativa, falta de reverência, para um ambiente onde às vezes não há a melhor forma, mas há fome, sede e anseio por aquilo que Deus podia fazer. Meu irmão, essa célula foi continuando. Depois de um ano, essa célula virou um evento que acontecia aqui na Church. Nós tirávamos todas as cadeiras aqui de dentro, e na última que nós fizemos aqui na Church, nós tivemos 4.000 jovens que encheram esse lugar. Nós tirávamos as cadeiras e sentavam aqui em um ano. Sabe por quê? Fome e sede pela presença do Senhor. Era maluco, porque eu era o mais experiente, eu tinha 19 anos, se eu não me engano, na época. Os jovens que vinham, eu não sei de onde vinham. A liderança da qual eu fazia parte eram pessoas que haviam se convertido faz 2, 3 meses. Mas o que havia de diferencial nesse movimento, além da graça e do favor do Senhor? A fome e a sede daqueles adolescentes. Através da fome e da sede daqueles adolescentes, eu vi os jovens sendo curados a ponto de ossos nascerem. Eu vi pessoas sendo curadas de miopia. Eu vi jovens que traziam para mim sacos de droga, falando assim: Lucas, olha, eu ia sair daqui, ia pro rolê, toma aqui essa maconha, porque eu achava que isso dava barato, mas esse barato de Jesus é muito melhor. Então nós estamos falando aqui sobre o potencial de transformação de uma vida de anseio, de fome e de sede. Agora, essa verdade não é respaldada apenas na vida do Lucas, nós vemos isso na Bíblia. Em Mateus 15:58, nós vemos um exemplo do que um ambiente sem anseio, sem fome, sem sede pode gerar. A palavra diz que Jesus foi a Nazaré, e a palavra diz que lá ele foi impedido, ou ele não pôde operar muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade daqueles irmãos. Por outro lado, um pouquinho antes, em Lucas 7, nós vemos a história de um centurião romano, que era um homem gentil, pagão, falando de outra maneira, mas que a palavra diz que Jesus olhou para ele e disse: eu não vi tamanha fé em Israel. Meu irmão, antes de nós entrarmos nessa palavra, eu quero que você entenda que nós precisamos vir para um ambiente como esse, sabendo que se Cristo estiver na casa, qualquer coisa pode acontecer. Nós precisamos alinhar a nossa expectativa, a nossa fome, o nosso anseio, pela revelação do tamanho do nosso Deus. Uma vez, num curso de adoração, eu ouvi uma frase que me marcou: nós precisamos começar a adorar o Senhor como se Ele estivesse presente no salão, porque a verdade é que Ele está presente. Agora já reparou que muitas vezes nós entramos aqui, nós cantamos as canções, deixamos mais um louvor tocar, e nessa noite o Senhor quer nos instigar a olhar para Ele sabendo que Ele pode fazer tudo diferente, com apenas 1 segundo de exposição à glória dEle. A dinâmica do reino nos ensina que a medida da nossa fome determina a medida da nossa revelação. Por isso que nós possamos bater a porta, que nós possamos pedir, que nós possamos buscar na certeza de que Ele vai abrir a porta, de que Ele vai responder e de que nós vamos encontrar. Irmãos, eu às vezes fico pensando no quão extraordinário seria viver. O quão extraordinário seriam os nossos cultos se nós fôssemos 100% crentes e famintos e sedentos por aquilo que nós dizemos crer. Porque nós falamos que nós cremos em um Deus que cura, e um Deus que provê, e um Deus que salva, que se manifesta. E sabe, eu sempre falo isso aqui em cima, e não é demagogia, é a mais pura verdade. Eu não estou falando isso como alguém que sempre entra aqui com o coração pronto, com a mente pronta. Essa palavra ficou 1 ano meditando no meu coração, ruminando no meu espírito, porque o Senhor começou a me confrontar na necessidade de eu, Lucas, ter mais anseio pela glória dele do que por uma boa palavra. Afinal, a minha boa palavra, se eu me preparar ou não, ela pode entreter a sua mente, ela pode tocar na sua alma, mas somente a unção, a glória é quem quebra o jugo. Somente a presença de Deus é quem transforma. Somente a revelação de Cristo é quem pode gerar arrependimento e transformação. Por isso que nós sejamos uma igreja que anseia pela glória. E nós temos um texto na palavra que mostra que esse anseio pela glória, essa fome, essa sede, ela pode ser progressiva.
Ou seja, quanto mais nós temos fome e anseio, mais revelação nós temos. Ou de outra maneira, maior é o impacto da revelação que nós temos. E essa história está em Êxodo, quando Moisés, ele se dirige ao Senhor, pedindo para ver a glória do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em primeiro lugar, em Êxodo, capítulo 32, versículos 7 a 14. Deixem aberto em Êxodo, que nós vamos ler essa história em 2 capítulos, algumas partes, rapidamente. Êxodo, capítulo 32, nós vamos ler do versículo 7 até o 14. E antes de ler, eu quero te contextualizar essa história. Moisés está levando o povo lá do cativeiro do Egito até a terra prometida. Quantos sabem dessa história? Levanta a mão para eu saber o quanto eu preciso introduzir. Você sabe dessa história? Moisés vai, o mar se abre e Deus começa a manifestar a sua glória, já o seu poder. A palavra diz que pela manhã uma nuvem cobria o povo e os dirigia, pela noite uma coluna de fogo. Havia um ambiente ali de manifestação do Senhor, e o Senhor acompanhava aquele povo. Mas como a palavra nos mostra, aquele povo era um povo de dura cerviz. Estava com fome, Deus fez brotar do orvalho pão, o maná. Aí o maná era suficiente e queria carne. Deus fez com que as codornizes viessem e eles se alimentavam de carne. Já não estava mais bom, e cada vez mais aquele povo era cheio de ingratidão e de murmuração. E chega um momento onde o Senhor chama Moisés para subir ao Monte Sinai. E lá, meu irmão, é onde ele recebe a revelação dos 10 mandamentos. A palavra diz que o Senhor escreveu com o próprio dedo os mandamentos na pedra. Ali o Senhor deu direcionamentos para Moisés sobre como seria o tabernáculo. E ali Moisés teve um encontro ali com o Senhor face a face. Mas nós vemos aqui que quando Moisés ele desce daquele monte, uma cena terrível acontece. É isso que Êxodo 32, 7 diz. Eu quero ler com você, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e o adorou, e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você, Moisés, farei uma grande nação. Preste atenção nisso. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que lhe tinha dito que traria sobre o povo. Nós vemos nessa história que a fome de Moisés, ela teve um primeiro estágio. E esse primeiro estágio diz respeito, talvez, ao nosso primeiro estágio de fome e de anseio pelo Senhor. Esse primeiro estágio nos leva a um encontro com a misericórdia e a bondade do Senhor. Todos nós um dia ouvimos uma história de que havia um Jesus, um Senhor, que se fez homem e morreu na cruz, e de acordo com a sua verdadeira bondade para com a nossa vida, morreu naquela cruz. E essa história... quase que eu caio, hein? A unção está forte. E essa história, ela nos atingiu e nos fez pensar como esse Senhor pode ser bondoso. Ou seja, a nossa fome inicial no Evangelho foi por conhecer essa bondade do Senhor. Que Deus bondoso é esse, que dá a sua vida pelos seus filhos? Que Deus bondoso é esse, que se faz homem, que se faz criança, se insere dentro de uma virgem? Meu irmão, nós precisamos entender que o primeiro passo de encontro e de revelação que nós temos com o Senhor é a bondade e a misericórdia dEle. Às vezes nós estamos aqui como cristãos tão preocupados em sermos rasos.
eu trabalho aqui na igreja, né? Eu prego toda semana para os jovens, e às vezes eu fico preocupado a gente ficar só naquela superficialidade, pregando para a alma, e às vezes nessa preocupação a gente acaba diminuindo o tamanho da graça do Senhor. Eu lembro que no começo do TY, aliás, acho que a primeira série que nós pregamos no TY, como pastores de jovens, se chamava Um Tesouro de Graça. E essa série falava sobre a maravilhosa graça do Senhor que nos encontrou. Mas nessa série, na primeira pregação, tinha um ponto onde eu falava sobre como a graça requer de nós um compromisso, uma postura. Amém? Quantos concordam com isso? A graça nos liberta para viver uma vida de santidade. Mas eu lembro que a minha ênfase foi maior no quanto que nós devemos ser fiéis com a graça, do que quanto a graça é boa para conosco. E eu lembro que passou uma semana, o pastor Zeca me chamou na sala dele, é o pastor de ensino aqui da igreja, e falou assim: Lucas, deixa eu falar uma coisa. A graça do Senhor, ela é boa demais para ser verdade, não é? Eu falei, sim. Aí ele falou assim: pois é, mas ela é verdade, ela é real. Eu falei, eu sei, eu preguei sobre isso. Ele falou, não, você pregou sobre isso, mas a sua ênfase foi mais sobre como nós devemos lutar e ser diligentes por essa graça. Em outras palavras, ele falou, Lucas, às vezes o nosso posicionamento nos faz crer que a graça, o amor de Deus para conosco é bom demais para ser verdade. E ali eu comecei a perceber, falei, não, a gente pode pregar sobre a graça, a gente pode falar sobre ela, porque de fato é inacreditável. Às vezes nós gastamos tanta energia tentando ser bons para com o Senhor. E olha, eu falo como uma pessoa que é perfeccionista, tá? Para mim é muito difícil aceitar algo de graça. Eu lembro que a primeira oferta que alguém foi fazer na minha vida, eu devolvi para a pessoa, eu falei, não, eu não vim aqui fazer louvor na sua casa por isso. Toma, eu não quero. E a pessoa falou assim, ó, se você não me deixar te abençoar, você está me impedindo de ser abençoado. E o Senhor tem me ensinado que nós precisamos sim nos deleitar na graça dele. Salmos 34 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Eu quero falar para você que o Deus que você serve é bom. Quero falar para você que o Deus que você serve do céu, Ele olha para o alto e acha graça em você. Ele vê o sangue de Cristo e tem deleite em você. Ele quer estar com você, sabe, meu irmão? Sim, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos buscar santidade, mas não se esqueça que o nosso Deus, Ele é tão bom quanto parece. Aliás, Ele é melhor ainda do que parece. O Evangelho começa com a revelação, com o encontro com a bondade do Senhor. E aqui Moisés, ele é ousado, meu irmão. Ele é ousado, porque ele começa se levantando e falando, Deus, olha, eu sei que o Senhor não erra, mas será que não dá para o Senhor mudar de ideia? Pensa comigo nessa história. Se Deus aparece para você e fala, olha, eu vou matar esses jovens do TY, porque eles estão em pecado e são teimosos. Meu irmão, quem sou eu para querer fazer ele mudar de ideia? Mas Moisés já estava caminhando com o Senhor, e ele teve um anseio dentro de si, eu imagino que um questionamento, dizendo o seguinte, esse Deus é bom, acho que vale a pena buscar um pouco mais de graça e de favor da parte dele. E Moisés, ele se posiciona nesse lugar, e ele prova da misericórdia e da bondade do Senhor. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor é o primeiro encontro que uma vida de anseio por Ele pode nos proporcionar, mas a grande revelação é que a nossa caminhada com Cristo não para por aí. Moisés, ele tem essa revelação de ver que o Deus que ele serve é bom mesmo, de mudar sua sentença para com o seu povo. Mas nós vemos na sequência que o Senhor fala para ele o seguinte, versículo 34, capítulo 32, ele diz o seguinte, bom, Moisés, eu não vou matar esse povo, mas vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual eu falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você, porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometerem. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Versículo 33, capítulo 33, versículo 15. Então Moisés disse a Deus, Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés, ele tem um novo nível de revelação diante do Senhor, de que o nosso Deus não é só um Deus de provisão, não é um Deus que provê bondade, que provê livramento, é um Deus que provê também livramento, também bondade, mas há algo ainda mais precioso que a provisão do Senhor, que é a sua presença manifesta no nosso meio.
Muitas vezes nós nos esquecemos que por detrás das bênçãos que nos alcançam existe uma fonte de bondade, existe alguém que é bondoso, e nós queremos a bondade dele, mas não queremos quem ele é, muitas vezes. E Moisés, de certa maneira, diz para o Senhor o seguinte: Senhor, obrigado por ter aplacado a sua ira, mas deixa eu falar uma coisa, se o Senhor não for conosco, eu não quero essa bênção dessa terra prometida. E eu fico me perguntando, olhando para esse texto, qual seria a minha reação nesse momento, porque se o Senhor tivesse revelado para mim a bondade dele, o perdão dos pecados do povo, e falado: olha, Lucas, eu não vou matar esse povo, talvez a minha fome tivesse parado por aí, e eu tivesse falado: bom, agora eu tenho um testemunho lindo para contar. Isso seria lindo. Eu falaria aqui para vocês, meus irmãos, Deus falou que ia matar o povo, e eu intercedi, e o Senhor, que é tão bondoso, mudou de ideia, e agora Ele nos permitiu ir até a terra prometida. Mas por algum motivo existia em Moisés um anseio maior, por algo além do que apenas a provisão. E ele fala: Senhor, não nos faça ir para aquela terra, se o Senhor não for conosco. E isso nos ensina muito a respeito de uma cultura, aliás, nos ensina como combater uma cultura que nós temos visto crescendo muito forte na igreja muitas vezes, que é uma cultura consumista e de conveniência. Nós aqui chegamos e nosso primeiro pensamento é: o que eu posso pegar desse ambiente? Qual é a bênção que eu posso levar para casa? O que esse Deus tem para mim? Sendo que o propósito do Evangelho, o propósito da vinda do Senhor aqui na terra não foi apenas para te dar bênçãos, meu irmão, mas foi para rasgar o véu, para que você tivesse acesso à presença. Deixa eu falar uma coisa: se Deus mandasse Jesus apenas para pagar suas dívidas, Ele fazia um cheque aparecer na sua conta. Se Deus precisasse enviar Jesus, se Deus quisesse apenas te tirar do inferno, talvez Ele só faria um clique, um estalar de dedos e purificaria você. Mas a mensagem do Evangelho diz que Jesus veio à terra e viveu como um homem, se fez carne, e morrendo naquela cruz, Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ser amigos dEle. Ele mesmo diz: eu já não chamo vocês de servos, mas eu vos chamo amigos. Sabe, irmão, que nós possamos nessa noite ter a coragem de buscar o Senhor para além daquilo que Ele pode nos dar, para além daquilo que Ele faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Que no lugar da conveniência nós tenhamos reverência diante do Senhor, sabendo que Ele é a melhor parte, que a presença é melhor do que a provisão. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 11, ele diz algo que muitas vezes nós interpretamos errado. Ele diz assim: não que eu esteja necessitado de alguma coisa, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter de fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Ele diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a fala de alguém que entendeu que, ainda que falte a provisão momentânea, se houver a presença, nós já temos tudo que nós precisamos. Você sabe que na minha vida eu perdi muitas coisas, desde a minha infância até hoje, mas eu ganhei uma recompensa que faz valer a pena tudo aquilo que eu perdi ao longo da minha caminhada, que é a presença do Senhor 24 horas por dia na minha vida. Às vezes, quando alguma coisa me falta, seja dinheiro, seja saúde, eu sempre tenho uma mesma oração, eu e minha esposa, Senhor, obrigado, porque isso pode me faltar, mas a sua presença não. Obrigado porque eu não tenho talvez de onde tirar esse recurso, mas Senhor, eu ainda tenho acesso a esse lugar, a esse colo, a esse relacionamento. Meu irmão, o Senhor quer levar a sua igreja a entender que a presença é o tesouro mais valioso do reino de Deus. Que a nossa fome, que o nosso anseio não seja apenas pela provisão, mas pela presença. Sabe, se o Senhor responder a sua oração na noite de hoje, eu creio que Ele pode. Para muitos eu creio que Ele vai. Seja ela uma resposta ligada à sua área financeira, à sua área emocional,
relacional, na sua saúde. Nesse ponto, eu preciso que você entenda que essa provisão é o início da sua fome. Você precisa olhar para essa provisão e falar: eu quero ver de onde isso veio. Porque eu vou falar uma coisa para você, meu irmão: da onde veio a provisão, tem mais. Às vezes nós olhamos para o Senhor como se Ele fosse uma fonte limitada, como se nós fomos lá, principalmente nós somos cristãos há muito tempo, nós fomos daquela fonte, nós bebemos daquela água, nos saciamos, agora nós podemos ir lá e nos saciar com outra coisa, buscar uma outra fonte. Porque beleza, já sei, eu tô pleno do Evangelho, eu amo ao Senhor, já tive experiências, minha filha ressuscitou, eu recebi uma bênção financeira, minha empresa prosperou, meu ministério é frutífero, glória a Deus. Meu querido, eu quero falar para você aquilo que Jesus diz em João 7,37, quando Ele está no fim da festa das cabanas, Ele está lá numa passeata andando, e Ele se levanta e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba, e aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior se fará uma fonte de águas vivas. Sabe o que Jesus está falando? Que se você tem sede e fome o suficiente, não só vai haver provisão na sua casa, mas o seu interior vai fluir vida, vai fluir transformação, vai fluir provisão. Você será um catalisador de provisão onde você for. Mas isso só vem através da presença. Querer a provisão é bom, mas não é o suficiente. E Moisés entendeu isso. Senhor, eu aceito, obrigado pelo perdão, mas eu não quero apenas a provisão, eu quero a sua presença. E antes de passar para o terceiro e último ponto, existe uma verdade escondida aqui. Daria para ser uma outra pregação a respeito só desse ponto, mas que é importante falar. Moisés, ele tem ali um ensinamento do Senhor de que a presença do Senhor não é qualquer coisa. Não me confunda, meu irmão, dizendo que você tem que ansiar pela presença, achando que a presença do Senhor é como qualquer outra presença. Eu que pastoreio os jovens tenho falado, nós precisamos ter temor e reverência pela presença do Senhor. A minha avó, mãe da minha mãe, era uma mulher de Deus. E eu lembro que quando eu dormia na casa dela, nós íamos no culto aos domingos, religiosamente, não podia faltar. Tudo que eu queria era ficar em casa, na casa dela no caso, brincando com as primas, assistindo. Meu sonho é assistir, nem sei o que passa 6 horas da tarde na TV, porque era hora de ir para a igreja, então eu não sei o que passava. Caldeirão do Hulk, que era? Faustão? Era meu sonho. Não, minha avó falava: vai para a igreja. E tem um detalhe, não é de qualquer jeito vai para a igreja, é com a melhor roupa, é com o cabelo na régua, é com o perfume. Bíblia de tablet, esquece. Celular, esquece, é no papel. E eu lembro que a gente ia, e eu não entendia muito bem, mas hoje eu vejo que aquilo gerou em mim temor e reverência pelo Senhor. Às vezes as pessoas falam: Lucas, quando você vai pregar de domingo, você vem de camisa, né? E por mais que eu use camisa no meu dia a dia, eu entendo que esse é um lugar de reverência, amém? Esse é um lugar importante, meu irmão. Nós estamos diante da presença do Senhor. Minha mãe fala, quando ela era pequena, essa minha avó fazia eles colocarem as melhores roupas para ir para o culto. E às vezes eu vejo jovens chegando diante do Senhor como se ele fosse qualquer cara, qualquer presença. Eu falo, né, uma máquina de bênção, onde você coloca ali uma oraçãozinha rápida de 2 segundos e recebe instantaneamente a sua resposta, meu irmão. Ali no versículo 3, olha o que o Senhor fala para Moisés. Ele diz o seguinte: vão para essa terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Veja bem, o Senhor está falando para Moisés: Moisés, vai para a terra sem mim, porque nesse caminho, se continuar nesse ritmo, eu vou destruir vocês. Mas aqui Moisés, ele mostra uma chave para mim e para você, de que sim, a presença do Senhor, ela custa um preço alto, de renúncia, de santificação, de deixar para trás os seus pecados de anos, de deixar para trás a sua carne. Sim, isso custa muito, mas vale a pena. Moisés, mesmo sabendo que ele estava diante do risco de ser consumido, ele fala: Senhor, não me deixe ir para essa terra sem o Senhor. Moisés, mas você pode morrer, meu irmão, não interessa, não vale a pena. Eu prefiro morrer do que ficar um dia sem a presença dele.
Sabe, às vezes eu fico pensando de como vai ser no céu a nossa vida, e eu falo: Senhor, eu abro mão da rua de ouro, eu abro mão de ter churrasco no céu, que esse é um sonho meu, ter churrasco no céu. Eu abro mão de conhecer minha esposa, mas uma coisa eu não abro mão: da sua presença. Uma coisa eu não abro mão: de estar diante do Senhor dia e noite, contemplando aquele a quem eu chamo de Senhor. Nós precisamos ansiar pela presença do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, em todas as áreas da nossa vida. Ansiar pela presença com temor, com reverência, mas sabendo que vale a pena. Mas por último, nós chegamos ali no ponto alto da revelação de Moisés. E sabe, meus irmãos, o texto que nós vamos ler agora ficou no meu coração pelo ano inteiro, matutando na pergunta que Moisés faz para o Senhor aqui dentro desse texto. Porque Moisés já tinha testemunhado grandes sinais, sim ou não? As pragas do Egito, o mar se abrindo, o maná, as codornizes, a água da rocha. Moisés já estava vivendo ali um testemunho invejável para todos nós, amém? Imagina chegar numa igreja e falar tudo que Deus fez na minha vida, falando aqui: olha, meu irmão, eu estava diante do mar e o mar se abriu. E Moisés já tinha visto tudo isso, como se não fosse suficiente. Moisés já tinha provado do perdão do Senhor, já estava começando a conhecer o caráter bondoso e misericordioso do Senhor. Como se não fosse suficiente, o Moisés estava provando já da presença do Senhor. Afinal, não só ele ia perdoar o povo, mas como ele fez conforme Moisés tinha pedido, estava acompanhando aquele povo. Mas por algum motivo existia um anseio em Moisés, que era por algo a mais. E a pergunta que eu faço para você é: o que pode ser mais importante, mais profundo, mais transformador do que a presença do Senhor? E a minha resposta para você é: a glória dele. O anseio pelo Senhor nos promove, por último, e mais, no nível mais profundo de um encontro, o encontro com a glória do Senhor. O Senhor disse para Moisés, no versículo 33, do 17 ao 23. Moisés, na verdade, antes pergunta para o Senhor, depois de toda essa história. Não, o Senhor disse para Moisés mesmo: farei tudo isso que você falou, ou seja, acompanhei vocês até a terra prometida, porque você alcançou favor diante de mim, e eu conheço pelo nome. E preste atenção na pergunta de Moisés, que ficou reverberando na minha mente ao longo desse ano inteiro. Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. Para quê? Para quê, meu irmão? Para que nós precisamos ver a glória de Deus? Já temos a provisão, já temos a presença, e por que pedir ainda mais pela glória? Sabe, eu tenho descoberto que não existe nada mais poderoso. Preste atenção nisso, porque se você lembrar apenas de uma coisa do que eu falar, é que você lembre disso. Não existe nada mais poderoso, nada mais transformador, nada mais didático do que a exposição à glória do Senhor Jesus Cristo. É essa glória que fez com que o universo, que não era nada, passasse a ser. É essa glória que Apocalipse diz lá no futuro, que vai iluminar toda a cidade da Nova Jerusalém. É essa glória que Moisés pede para o Senhor: Senhor, me mostra a tua glória. E a palavra diz que o Senhor diz para ele o seguinte: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor, o meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, aonde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você verá pelas costas, mas a minha face, me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou:
O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª geração. Meu irmão, a glória do Senhor é tudo o que nós precisamos. Eclesiastes vai dizer que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade, pois parte de quem Ele é, parte da sua glória no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Meu irmão, existe dentro de você uma parte do Senhor que clama pela glória dEle. O Senhor, quando te criou, Ele colocou dentro de você, a palavra diz no grego um nefesh, no grego não, no aramaico, um sopro de vida. Esse sopro de vida, ele diz respeito a uma fome, a um anseio pela revelação do seu Criador. A palavra nefesh no original é literalmente sede, literalmente fome. Lá em Gênesis, quando diz, e fez o Senhor um ser vivente, a palavra diz o seguinte: e fez o Senhor uma fome vivente, uma fome pela terra. E nós temos visto ao longo dos anos, essa fome tem sido saciada em tanto lixo, em tanto entulho, em tanta água que não sacia. Mas a palavra do Senhor essa noite está te falando que essa fome, essa sede tem um alvo muito claro. Essa fome, essa sede tem um destino muito específico. Esse destino, esse alvo é a glória do seu Senhor. Nós precisamos falar: Senhor Deus, pode aplaudir a Ele. Nós precisamos falar: Senhor Deus, assim como Moisés, me mostra a sua glória. Ó Deus, eu vi os testemunhos, eu vi as curas, eu vivi a provisão. Senhor Deus, eu tive momentos da presença, mas agora eu preciso de algo a mais. Os meus olhos precisam ver a glória do Senhor. Meu Deus, nós precisamos entender que a glória do Senhor é a cena mais linda que nós veremos na nossa vida. Não só é a cena mais linda, como a cena mais profunda, mais inesgotável da nossa existência. Você se perguntou o que você vai fazer na eternidade? Deixa eu falar uma coisa para você: você vai passar a eternidade contemplando a glória do Senhor e dizendo: uau, parece que está mais lindo do que eu tinha olhado, do que eu me lembrava da outra vez que eu olhei. E você vai olhar de novo e falar: uau, parece que eu não tinha visto por esse ângulo. Uau, eu não tinha visto essa faceta. Uau, eu não tinha visto isso. Porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável de glória. Eu oro muitas coisas pelo meu filho, muitas coisas, eu tenho muitos sonhos. Recentemente eu contei o testemunho em uma pregação de como nós não podíamos pagar a escola do Miguel, a escola do futuro, que foi onde eu estudei. E Deus fez. Mas eu creio que esse não é o maior testemunho que eu vou contar na vida do meu filho, porque eu sei que a escola ele pode estudar em outra, educação minha esposa pode dar, sei lá, a gente dá um jeito. Mas uma coisa é insubstituível: um encontro pessoal com a glória do Senhor. E todos os dias eu coloco o meu joelho no chão quando eu vou apresentar minha família e falo: Senhor Deus, por favor, que o Miguel não acredite no Senhor através da minha palavra, mas que ele possa te enxergar e contemplar a sua glória, porque eu sei que isso é suficiente para transformá-lo. A glória do Senhor transforma perseguidores em pregadores. Atos 9 vai dizer que Paulo estava a caminho de Damasco, em cima de um cavalo, cheio de soberba. A palavra diz que ele estava indo para matar cristãos, e bastou uma fração de segundo de exposição à glória do Senhor para ele cair do cavalo, como morto, cego, e olhar para Jesus Cristo e dizer: Senhor. Bastou uma exposição pequena à glória do Senhor para que um dos maiores perseguidores do Evangelho se tornasse um dos maiores pregadores do Evangelho. O seu filho está desviado, o seu marido não se converte. Clame pela glória do Senhor na sua casa. No seu trabalho as coisas não estão dando certo. Clame pela glória do Senhor no seu trabalho. A sua família está em frangalhos, é um brigando com o outro, parece um campo de guerra.
clame, anseie pela manifestação da glória do Senhor, e você verá o que Ele é capaz de fazer com um encontro com a presença dEle. Todos os dias nós fazemos devocional com o Miguel, nós oramos, falamos com ele, mas meu amigo, o dia que a glória do Senhor encontrar ele terá sido marcado para sempre. Eu lembro quando eu era mais novo, e já encerrando, eu nasci em um lar cristão, falei da minha avó, minha mãe uma mulher de Deus, meu pai um homem de Deus. E minha mãe era aquela cristã que nos levava em todas as reuniões. Eu e meu irmão éramos as únicas crianças nas rodas de fogo, nos círculos de oração, nos encontros da missionária Cacilda, e nós éramos os únicos. E minha mãe pagou um preço alto por isso. Ela fala, durante o louvor, ela trazia a gente aqui para frente, e aí o diácono olhava feio para ela fingia que não via e deixava lá. Mas aquilo não foi suficiente, meu irmão. Porque até um certo momento da minha vida, a fé que eu vivia era apenas um embalo, era apenas uma reciclagem de histórias que eu ouvi da minha mãe, de testemunhos que eu ouvi nos cultos, até o dia em que eu entrei em um culto no acampamento de jovens. E nós estávamos ali no apelo do último culto de sábado à noite. Já tinha visto muitas palavras, mas eu lembro que o pastor falou o seguinte: chega de contar a história dos outros, o Senhor quer que você conte a sua história com Ele. E eu me lembro de fechar os meus olhos naquele salão, devia ter umas 100 pessoas naquele ambiente, e eu senti um vento muito forte, batendo assim no meu peito. Eu lembro de cair no chão, sem entender muito bem, achei que alguém tinha me empurrado, mas por algum motivo era uma sensação boa. Eu estava no chão, falando: Deus, se for você, fala comigo. E ali o Senhor começou a falar comigo, começou a me dar ali uma sensação de pertencimento, como se eu pertencesse a algo muito maior do que qualquer coisa nesse mundo. Naquele dia eu tive um encontro com a glória do Senhor. Meu irmão, posso falar uma coisa para você? Eu pequei depois dali, mas nunca mais pequei da mesma maneira. O dia que eu tentava buscar satisfação em outro lugar, via sempre uma comparação, porque o meu parâmetro de satisfação não estava mais baseado nas coisas desse mundo, mas no encontro com a glória do Senhor. E eu falava: olha, isso aqui é muito bom, mas posso falar uma coisa? Existe algo que é insubstituível. É por esses encontros que eu anseio e clamo para que você tenha na sua vida. Ao entrar num culto como esse, meu irmão, nós precisamos avançar na nossa busca, que nós possamos pedir sim pela provisão do Senhor. Sabe, olha, eu vou falar do fundo do meu coração, eu tenho tantas coisas que eu preciso, tantas coisas, tantas necessidades, tantas respostas, tantas, não sei nem falar para você. Eu entendo você entrar aqui e buscar o Senhor, e pode pedir, peça mesmo. O Senhor quer que nós peçamos, que nós abramos o nosso coração para Ele. Mas não se esqueça que o Senhor é muito mais do que um caixa eletrônico. Peça sim aquilo que você quer dEle, mas da mesma maneira que você pediu isso, peça pela presença dEle para te sustentar. Peça para que Ele te dê paz. A paz não como o mundo dá, mas a paz que excede o entendimento, que guarda a mente e o coração, como diz em Filipenses. Mas peça principalmente pela glória dEle. Sabe, eu não sei quanto tempo de igreja você tem, mas sabe aquele momento onde você está com a cabeça pensando em um monte de coisa, e a igreja está lá também adorando, e muito provavelmente muitos outros pensando em muitas outras coisas, mas em algum momento, em uma música, em uma parte da música, parece que algo muda. Nós estamos no mesmo ambiente, é a mesma canção, é o mesmo ministro de louvor, mas parece que tem alguém mais em cena. É a glória do Senhor. E parece que nesse momento não tem mais olhos para os problemas, não tem mais olhos para as dores, só há olhos para essa glória maravilhosa que nos transforma. Parece que algo dentro de nós responde, dizendo o seguinte: é para isso que você existe, é isso, esse é o motivo, essa é a razão, essa é a fonte, é isso que você precisa, é disso que você precisa. Nós precisamos aprender a tocar ao Senhor com o nosso anseio, a nossa fome, até que Ele revele a nós
a sua glória. Marcos 5:24 vai narrar a história da mulher do fluxo de sangue. E é interessante que Marcos, não só Marcos como os outros narradores que estão relatando essa história da mulher do fluxo de sangue, dizem que Jesus está a caminho ali de outro afazer, e ele está sendo assediado ali, muitas pessoas tocando nele, muitas pessoas tentando a atenção dele, mas diz que em algum momento ele para e fala: peraí, alguém tocou em mim. Eu quero que você, por mais que você saiba dessa história, imagine isso, meu irmão. Uma multidão aqui em volta de Jesus, todo mundo tocando nele, todo mundo querendo algo dele, todo mundo com uma expectativa do que ele ia fazer, mas parece que algum toque motivou ele a se mover de maneira diferente. Era o toque de uma mulher que ansiava pela glória do Senhor, que poderia mudar a história dela. Essa mulher estava há 12 anos com um fluxo de sangue, com uma hemorragia que não parava, e bastou apenas um toque regado de anseio e de fome. Instantaneamente, ao tocar nas orlas da veste do Senhor, ela foi curada. Essa história mostra para mim e para você que nós podemos ter a resposta que nós precisamos do dia para a noite. Basta nós termos a fome no lugar certo, pela pessoa certa, da maneira certa. Feche seus olhos no seu lugar. Eu queria, antes de nós, como igreja, clamarmos, alinhados com isso, direcionar a minha oração inicial a você que entrou aqui nessa noite, e por algum motivo existe dentro de você tantos anseios, tantos desejos, tantas vontades, e parece que nada nesse mundo é capaz de suprir essa sua vontade. Talvez tenha recorrido às coisas de melhor que esse mundo pode oferecer, aquilo que o dinheiro desse mundo pode prover, mas parece que não é suficiente. Eu quero falar para você que só existe uma água que é capaz de saciar a sua sede. Só existe uma fonte que é capaz de preencher esse vazio no seu coração. E essa água, essa fonte é Jesus Cristo. Sabe, eu quero que você preste atenção, ainda que seja de olhos fechados no que eu estou te falando. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma filosofia, Jesus não foi apenas um profeta. Ele é a fonte daquilo que você mais precisa. Talvez você não saiba, mas você não precisa de dinheiro. Você não precisa de casar para ser feliz. Você não precisa ter filho para ser completo. Tudo que você precisa é uma revelação, é ter os seus olhos abertos para ver a glória de Deus. Olha, e eu te garanto que basta olhar para essa glória para saber que ela é a coisa mais valiosa que você pode ter na sua vida, que ele é o tesouro mais precioso que você vai encontrar, né, na face dessa terra. Eu quero dizer para você que o vazio que você sente no seu coração, ele é exatamente do tamanho de Jesus Cristo. Na verdade, ele é muito maior, mas você vai ser plenamente satisfeito nessa lacuna, nesse buraco, o dia que você se entregar para Ele. Nessa noite, eu creio que há pessoas que nunca fizeram uma oração de entrega ao Senhor. Nunca disseram: Senhor, eu quero ao Senhor, eu quero a Tua glória. Mas eu quero falar uma coisa para você. Para fazer essa oração é necessário que haja no seu coração anseio pela glória dEle, anseio pela presença dEle, anseio pela provisão que você precisa, pela resposta que você precisa. E nessa noite Jesus está te dando um desafio, meu irmão. O quanto você quer a Ele. E esse desafio ele vem com uma pergunta, com um convite, para que você diga para Ele: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero falar que você não precisa dar seu dinheiro para ter a Ele, você não precisa virar membro dessa igreja, você não precisa nem gostar de mim para ter a Jesus. Basta de maneira genuína falar: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E se nessa noite você quer fazer essa oração pela primeira vez, e a igreja continua de olhos fechados para que ninguém se sinta constrangido, mas pela primeira vez você quer dizer: Senhor Jesus, eu anseio por algo que eu nem sei o que é, mas nessa noite eu entendo que esse algo é o Senhor, e quer se render a Ele,
levante a sua mão no seu lugar, eu quero orar com você, aonde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Não tenha vergonha, não tenha medo, levante a sua mão, aonde você estiver, eu quero orar com você. E eu creio que Jesus vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. Glória a Deus. Existe mais alguém? Eu vejo só uma mão levantada do meu irmão ali. Existe mais alguém lá no fundo também? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Não tenha vergonha, eu fiz essa oração um dia. E é uma oração muito simples, mas que muda tudo na nossa história. Aliás, eu vou fazer algo melhor. Meu irmão está lá no fundo, se você puder vir aqui na frente, eu quero orar com você, eu quero tocar em você. Você, meu irmãozinho, pode vir aqui à frente também, eu quero orar com você. Pode vir aqui na frente. Não tenha vergonha. Deixa eu descer. E aí? Não seu nome, só esperar o outro rapaz vir aqui. Quer vir aqui, mãe de João, também? Qual é o seu nome, meu irmão? Lucas. Já gostei de você, já. Lucas, João. Feche os olhos onde vocês estiverem. Feche os olhos aqui, coloca a mão no coração. Vou orar por vocês, Senhor. Peço que o Senhor abençoe Lucas. Que o Senhor abençoe o João. Pai, nós cremos que o Senhor não precisa de muito para mudar a história de alguém. E nessa noite, tudo que o Lucas e o João entregam ao Senhor é o coração deles. E nós pedimos, com essa oferta que eles estão fazendo, que o Senhor mude a história, que o Senhor revele a Tua glória. Pai, eu não sei quais são os anseios do Lucas, nem do João, mas eu sei que para tudo aquilo que eles precisam, no Senhor eles têm a resposta, Pai. Se revela a eles, Senhor Deus. Abre os olhos do Lucas, abre os olhos do João, para que eles possam ver quem o Senhor é. E que eles possam se deleitar, Senhor Deus, na alegria de pertencer a Jesus Cristo. João, Lucas, repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história. Diz assim: Senhor, me revela a Tua glória. Abre os meus olhos, porque eu quero Te ver. E por último, diga: me perdoa pelos meus erros, os meus pecados, mas a partir de agora, eu quero ver uma vida que Te glorifique e Te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria orar por você mais uma vez. Você acompanha eles, nem pedir nada. Obrigado. Deus abençoe. Deixa eu dar a volta, né? Dê mais uma salva de palmas aí no seu lugar. E se você pudesse colocar de pé, nós vamos terminar esse momento. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos terminar esse momento orando. E eu creio que essa é uma oração que nós precisamos fazer, que vai além de um momento apenas. Eu tenho orado muito para que o Senhor devolva a nós o fervor da nossa busca. Que nós possamos olhar para o Senhor sabendo que Ele pode resolver a nossa situação. Eu lembrei que eu quero contar esse último testemunho antes de nós orarmos, de quando eu fiz meu seminário em Boston, que eu falei para vocês. Eu passei 2 semanas, ou foi mais, Gui? Foi mais, né? Acho que foi 1 mês, talvez 2, completamente atormentado por demônios. O Gui fez o seminário comigo e eu parecia louco, gente. É ou não é, Gui? Eu ficava na aula orando em línguas, porque eu sentia garras me arranhando. Eu acordava de madrugada vendo demônios. Eu fui atormentado. Eu comecei a ter minha alma batida, comecei a ter minha mente bagunçada. E eu lembro que naquela situação, nós estávamos numa cidade que chama Salem, que é a mesma cidade daquele filme, né, Bruxas de Salem. Então ali existia um ambiente de feitiçaria tremendo, e eu estava sendo muito atacado. Mas eu lembro que eu me levantei e falei: não, Senhor, eu não aceito isso. E eu lembro que ali eu aprendi o que era clamar ao Senhor com fome. O Gui não deixa mentir, eu fui dormir um tempo no sótão da casa. E naquele sótão eu chegava da aula, nosso seminário, eu orava, meu irmão, socando o travesseiro, gritando. Eu parecia um louco, mas porque eu entendia que eu precisava mostrar para o Senhor que eu não queria mais aquela situação. E às vezes nós estamos aqui lutando as nossas lutas diante do Senhor, mas nós nos esquecemos de mostrar para Ele o quanto nós precisamos que Ele ouça o nosso clamor. Eu fui encontrado pelo Senhor, eu fui liberto, fui restaurado, o Senhor foi curando a minha alma, mas ficou para mim uma lição, de que se nós queremos ao Senhor, nós precisamos mostrar para Ele o quanto nós o queremos.
Eu não sei qual é a situação da sua vida que precisa de uma intervenção, mas o meu convite para você, nesses minutos que nos restam, e não só hoje, mas ao longo da sua vida, é que você tenha a ousadia de se expor em anseio pela glória do Senhor. Sabe, que nós não sejamos aqueles que ficam examinando a adoração alheia, mas que a nossa fome, que o nosso desespero possa transbordar. Que nós sejamos os primeiros a levantar as mãos, a levantar as vozes, a dobrar os joelhos, porque nós sabemos que Ele pode mudar tudo. Que basta apenas uma palavra dEle para a nossa história ser transformada. Que basta apenas um sopro dEle para que aquilo que nós oramos durante anos da nossa existência aconteça de repente. Por isso, feche seus olhos no seu lugar. Eu quero orar por você, Senhor Deus. Eu clamo, Espírito de Deus. Espírito Santo, nosso auxiliador, eu clamo ao Senhor que está aqui nesse salão, que está no coração dos meus irmãos, para que o Senhor faça nascer um novo clamor, Pai. Um novo, Senhor Deus, fervor, uma nova fome, uma nova sede, Senhor Deus, uma nova paixão, um novo fogo no coração, Senhor Deus. Eu quero clamar, Espírito, para que o Senhor faça orações nascerem do ventre, Senhor Deus, tomadas de anseio pelo Senhor, Deus. Nós não queremos buscar ao Senhor sentindo que a oração parou no teto, não chegou a Ti, não, Pai. Nós queremos rasgar a nossa alma diante do Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, ser extravagantes na busca, no clamor, na adoração, no louvor, Pai. Nós cremos que o Senhor pode despertar em nós corações de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. A Tua palavra diz que aonde Teu Espírito está, ali há liberdade, Pai. Quero declarar sobre esse salão a Tua liberdade, Senhor Deus. Nós somos livres para buscar ao Senhor. Nós somos livres para perseguir a Tua glória. Nós somos livres para pagar o preço que for necessário, porque nós entendemos, Pai, que homem nenhum pode nos dar aquilo que nós precisamos, mas o que nós precisamos vem do alto, do Pai das luzes, Senhor Deus. Pai, eu quero pedir que o Senhor alinhe a nossa fome, a nossa sede ao tamanho do nosso Deus. Pai, que ao entrar num salão como esse, Pai, que o Senhor nos esvazie de todo contentamento humano, toda teologia superficial, Pai, toda a motivação rasa, e que em nós nasça, Senhor Deus, o mesmo anseio que nasceu em Ana, naquele templo, onde ela clamou de maneira tão extravagante, tão extraordinária, que parecia que ela estava até, Senhor Deus, alcoolizada. Tamanho era o anseio dela pelo milagre, Pai, que a Sua igreja possa viver tempos, Senhor Deus, de fome e sede, não só pela provisão, não só pela presença, mas pela glória do Senhor. E Senhor Deus, se você puder levantar suas mãos no seu lugar, Senhor Deus, nós clamamos agora para que o Senhor nos visite, Senhor Deus, com a Sua glória, com a cavode do Senhor, o peso da Sua glória. Nós queremos clamar, Senhor Deus, para que os nossos cultos sejam cultos de céus abertos, Pai, sejam cultos de testemunho, sejam cultos, Senhor Deus, aonde a presença do Senhor, a glória do Senhor faz todo o trabalho, Senhor Deus. Nós queremos clamar por testemunhos de sinais, de prodígios, de maravilhas, de curas sobrenaturais, através de encontros com a glória do Senhor. E no seu lugar agora comece a clamar pela glória do Senhor na tua casa. Eu sinto o Senhor dizendo que nós precisamos clamar pela glória nas famílias, na situação que você trouxe no culto de hoje. Clame agora pela glória do Senhor nela, seja no trabalho, nos seus filhos. Eu sinto o Senhor querendo encontrar jovens com a glória dEle. Você que é mãe, que é pai de jovens que não querem o Senhor, que não querem saber de igreja, clame agora pela glória do Senhor. Clame agora por encontros com a glória do Senhor. No seu negócio, alguém está te perseguindo, clame agora pela glória do Senhor. Nós elevamos ao Senhor, Deus, a nossa fome, o nosso anseio pela glória. Nós não queremos barulho, nós não queremos movimento, nós queremos a glória, a unção que quebra o jugo. Nós pedimos, Espírito de Deus, nas famílias, nas casas,
a glória do Senhor. Oh Senhor, a sua glória enche esse lugar, nós clamamos por isso. Essa glória que cobre a face da terra, nós clamamos pela glória. Venha com a tua glória. Eu oro agora por casamentos quebrados, Senhor Deus. Que nesse casamento manifeste-se a glória do Senhor, Pai, reacendendo a paixão, o amor, Senhor Deus. Eu quero orar agora por enfermidades, que haja encontros com a glória do Senhor. Senhor Deus, eu clamo agora por, Senhor Deus, tumores que sejam encontrados pela glória do Senhor. Eu ordeno agora, Senhor Deus, nervos que sejam encontrados pela glória do Senhor. Eu ordeno agora, Senhor Deus, diagnósticos sendo encontrados pela glória do Senhor. Nós clamamos agora, Senhor Deus, por uma porção da tua glória sobre nós, Pai. Não nos permita ser contentes com as coisas desse mundo. Nós não queremos sair daqui, comer uma pizza e tratar a tua presença como qualquer coisa. Nós entendemos que é esta glória que transforma, é esta glória que faz valer a pena, é esta glória, Senhor Deus, de que nós precisamos. Ah, Senhor Deus, nós pedimos, nos atravessa com a tua glória, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor Deus. Comece a orar comigo, me ajude em oração, meu irmão, para que seja um ano de exposição à glória do Senhor. Senhor, nós queremos ver a tua glória, Pai. Nós não queremos ver barulho, movimento, palavras persuasivas. Nós queremos ver o poder de Deus da Church. Nós queremos ver a sua glória. Por isso nós te pedimos, Pai, que as escamas caiam ao chão. Senhor Deus, arranca o véu dos nossos olhos, para que com o rosto descoberto nós possamos contemplar a glória de Deus. Nós pedimos, Pai, por uma unção fresca, por um vinho novo, por uma nova revelação. Nós clamamos para aqueles que têm dons retidos, para que o Senhor reative em nome de Jesus. Aqueles que têm sonhos parados, que o Senhor ressuscite em nome de Jesus. Aqueles que têm chamados esquecidos, restaura o chamado em nome de Jesus. Mas nós pedimos, Pai, para que a tua glória venha neste ano como um catalisador de destinos, de propósitos, Pai. Nós não confiamos, Pai, apenas nas conexões, apenas no lobby. Nós confiamos na sua glória, Pai. Para aqueles que estão aqui terminando o ano com problemas sem solução ainda, sem resposta, Jesus, eu clamo pela tua glória, Pai. Que nos falte eventualmente uma coisa ou outra, talvez a saúde, talvez o dinheiro, talvez a paz, mas Deus, uma coisa não faltará: a tua glória sobre nós, dia e noite, Senhor Deus. E nós te pedimos, Pai, para que essa glória seja um combustível, Senhor Deus, no nosso coração. Para que todos nós, não só eu, todos nós aqui nesse salão, eu oro pelos meus irmãos, pelos que estão online, por aqueles que estão representados através dos irmãos aqui, para que nós sejamos tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser, Senhor Deus. Libera uma porção nova da tua glória, Pai, é isso que nós te pedimos. Libera, Senhor Deus, uma porção nova. Nos prepara, nos ensina, nos mostra o caminho até a sala do trono. Nós precisamos da água que o Senhor tem para nos dar, Pai. E eu clamo para que ao longo dessa semana que nós celebraremos o Natal, haja em nós um santo desespero, Senhor Deus, por ver ao Senhor, por estar no Senhor, por adorar ao Senhor, Pai. E eu clamo para que a graça do nosso Senhor Deus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um dos meus irmãos, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá debaixo da glória do Senhor, que você possa alimentar essa fome, essa sede, em nome de Jesus.